E a planta que eu quero trazer hoje para vocês algumas dicas importantes é o boldo, de nome científico Plectranthus barbatus. Por isso que a gente chama de boldo, né, gente? Porque o nome científico é muito difícil. E existe um monte de confusões sobre o boldo. Eu tenho o boldo do Chile, eu tenho o boldo baiano, eu tenho o boldo miúdo, eu tenho o boldo da folha grande, o tapete de Oxalá. Bom, a gente tem muitas confusões de fato aqui no Brasil quanto ao boldo. E é por isso que eu fiz uma live completa aqui no meu canal do YouTube, que você pode conferir pesquisando o boldo Matheus Colombo, que eu faço uma explicação total sobre isso, explico as diferenças de cada tipo de boldo. O boldo que eu estou falando hoje, Plectranthus barbatus, é o boldo de jardim, o boldo da folha grande, o boldo da folha gigante, ou chamado também de tapete de Oxalá, aquele que dá uma florzinha muito bonita. Eu até trouxe ele aqui porque eu tenho ele em vaso, né? Essa folha do boldo, que é uma folha grande, depende, às vezes ele pode dar um pouquinho maior, um pouquinho menor, depende da região, depende da forma como ele é cultivada, tá bom? Vou até colocar aqui nesse vídeo, bem aqui no canto, uma foto do boldo para você conferir um pouquinho melhor, tá bem? Então é o seguinte, o boldo, nós temos duas formas de preparar o seu chá, certo? Geralmente, a grande maioria das pessoas prepara o boldo por maceração a frio. O que é a maceração a frio? Nós pegamos mais ou menos uma quantidade de 1 colher de sopa da folha do boldo picada, certo? E colocamos em um copo com água, tá bom? Então aqui eu vou colocar uma proporção razoável. Colocamos mais ou menos 1 colher de sopa dela bem picadinha num copo, tá? O que a gente faz? A gente coloca no fundo, junto com as folhas, um pouquinho de água aqui no meu copo, certo? Coloco um pouquinho de água, bem pouquinho mesmo, e nós vamos fazer uma maceração dessa planta aqui dentro desse copo, tá bem? Nós vamos macerar. Depois de macerado aqui por uns 2 minutinhos, bem macerado, esse boldo ele vai soltando o seu sumo, né? Ele é uma planta bem carnuda, uma planta carnosa, como a gente chama, e depois de macerado nós acrescentamos água a este copo e podemos então daqui a uns 10 minutos ingerir já esse chá que foi feito por maceração a frio. Uma outra forma é realizar um processo de infusão com essas folhas, onde colocamos a água quente por cima das plantas, como eu já expliquei em outros vídeos, tá bem? Então essas são duas formas que nós temos de preparar o boldo. Podemos fazer tintura e outros processos também, mas isso fica para um outro momento, ok? Uma das 4 principais propriedades medicinais do boldo, que a planta é mais requisitada no Brasil todo, no país, né? A primeira delas é por ele ser excelente nos quadros de gastrite. Então, se você é uma pessoa que sofre com gastrite, que é uma inflamação que acontece na parede do nosso estômago, saiba que o boldo pode ajudar você. Nesse caso, a gente pode fazer por maceração a frio ou por infusão, não tem problema, tá? Nos casos de gastrite, que é uma inflamação, por o boldo ter uma ação anti-inflamatória também, principalmente do aparelho digestivo, ele vai ajudar muito nesses casos. Uma outra atividade do boldo que eu gosto muito de usar ele é nos quadros onde a pessoa sofre com azia. Tem pessoas que parece que tem um dragão no estômago que fica cuspindo fogo, e essa queimação que dá no estômago é conhecida por azia. E muitas pessoas também apresentam ainda um refluxo, que é quando ela tem a sensação de que a comida volta, que a comida não foi bem digerida, que a comida parece que está voltando aqui na garganta. Tem pessoas que não conseguem dormir bem à noite por conta disso, por conta desse refluxo, precisam dormir sentadas porque causa ânsia de vômito e um monte de questões, né? Isso tem causas, que essas causas precisam ser tratadas, mas o boldo pode ajudar a aliviar os sintomas, sim, dos casos de azia, dos casos de refluxo também. O boldo, uma outra propriedade dele maravilhosa é que ele é um estimulante da digestão. Para pessoas que têm a digestão lenta, a digestão devagarzinha, o boldo vai ajudar a melhorar a tua digestão como um
todo. Por isso que ele é muito usado, né? Quando a gente come demais, quando exagera na comida, pessoas que bebem, que se passam no álcool, que não eram para fazer isso, mas ficam fazendo várias e várias vezes, o boldo ajuda bastante nesses casos também, tá? Em casos de pessoas idosas, né, que sofrem muito com aquela dificuldade de se alimentar porque não tem fome, comem pouquinho, saiba que o boldo pode ajudar a estimular o apetite e contribuir nesses casos para que a pessoa tenha uma boa alimentação e consiga, na verdade, se alimentar de uma forma correta, né? Então ele é muito interessante nesses casos. Fique tranquilo, fique calmo, que não é que você vai tomar um chá de boldo e vai começar a comer um caminhão e engordar. Essa é a preocupação de muitas pessoas, tá? Ele não é um biotônico da vida que vai trazer essa vontade de comer demais e estimular muito o seu apetite. Ele vai ajudar nesses casos de pessoas que realmente têm problemas de não sentirem fome de fato, tá bem? Então essas são 5 propriedades que eu trouxe aqui nesse vídeo incríveis do boldo e ele pode ajudar você e também os seus familiares, as pessoas que você ama. Muitas vezes nós temos plantas no nosso jardim, no nosso quintal, e a gente nem sabe de fato para que serve todas essas plantas. Por isso que eu sempre digo que, quando nós nos tornamos herdeiros da própria vida, nós passamos a usar o poder medicinal e também energético das ervas com respeito, sabedoria, amor e muita gratidão. Quando nós nos tornamos herdeiros da nossa vida, que você também pode ser herdeiro da sua própria vida e da sua família, nós passamos a saber qual planta utilizar em qual situação, qual a melhor planta para cada caso. E as plantas estão aí, uma ferramenta que Deus, que o universo disponibilizou para nós seres humanos podermos viver com mais qualidade de vida, com mais equilíbrio, com equilíbrio físico, mental, emocional e também espiritual. Esse foi um vídeo rapidinho para você, trazendo algumas informações importantes sobre o boldo. Se você gostou, clica aqui embaixo, deixa o teu joinha, deixa o teu like, comenta aqui e compartilha esse vídeo com alguém que você acredita que pode se beneficiar com esse conteúdo, tá bem? Um forte abraço para você e até a próxima!